pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Portugal da Família Leal. E no vídeo de hoje nós vamos falar as semelhanças entre Brasil e Portugal. São 7 semelhanças que nós conseguimos mapear. Claro, pessoal, que isso é somente a nossa opinião. Você tem todo o direito de concordar ou discordar e colocar aí nos comentários. Então vamos lá ao vídeo de hoje. Fique conosco até o final e não se esqueça de deixar o seu like e o que mais, Larissa? Se inscrever no canal. A primeira semelhança que nós constatamos entre Brasil e Portugal é a paixão pelo futebol. É isso mesmo, futebol, tanto no Brasil quanto em Portugal, é uma paixão nacional, gente. Aqui em Portugal, o futebol é chamado de desporto rei. Só para vocês verem como esse esporte ele é adorado aqui nesse país. Quando joga a seleção portuguesa ou algum time aqui de Portugal, nós vemos os portugueses eles se unirem e se juntarem em direção ao objetivo comum. E isso também acontece no Brasil. A época em que os brasileiros mais se unem em torno de um objetivo comum é quando a nossa seleção brasileira ela está participando de alguma competição, principalmente com relação à Copa do Mundo. Então você vai ver o Brasil pintado de verde e amarelo, com bandeiras brasileiras por todos os lugares, quando o Brasil está na Copa do Mundo, quando a seleção brasileira está jogando. E nós vemos a união dos brasileiros. E isso também acontece aqui em Portugal. Quando nós vemos aqui jogo da seleção portuguesa, as pessoas elas pintam o rosto, se vestem com a bandeira de Portugal e vão para a rua. Porque futebol aqui, gente, é caso de paixão. E interessante que os cientistas estudaram o cérebro. E sabe o que eles viram? Que uma pessoa que ama futebol, ela tem a mesma disposição das ondas cerebrais de uma pessoa apaixonada. Então nós vamos ver o poder que esse esporte tem sobre esses dois países. É muito semelhante o amor dos portugueses e dos brasileiros pelo futebol. Gente, a segunda semelhança é a comida. Por incrível que pareça, eu pensava que a feijoada era uma comida de origem africana. Mas a origem da feijoada, pasmem, é aqui de Portugal. Incrível isso, não é mesmo? Por aqui, as mais famosas são a feijoada portuguesa e a feijoada transmontana, feita com feijão branco e feijão vermelho. E além da carne de porco, como é a nossa, também levam mariscos e carne de coelho. A gente sempre ouviu que a feijoada foi criada pelos escravos, porque eles ficavam com o que sobrava do porco, então eles inventaram ali o feijão misturado com o resto do porco. Mas não, gente, a feijoada, ela tem origem aqui em Portugal, porque os escravos não comiam carne naquela época. Outra comida que é semelhante nos dois países é o caldo verde. A gente vê até no mercado aqui já os produtos separados para fazer o caldo verde. Isso atravessou o Atlântico, parou lá no Brasil e a receita leva azeite, batata, paio, linguiça, água e a couve. Simples assim e deliciosa, né, gente? Todo mundo no Brasil também gosta do famoso caldo verde. Aqui também se acha constantemente o arroz e feijão. Então eles têm muito hábito de comer arroz e feijão. Nós fomos mesmo em um restaurante típico português aqui e o Ricardo pediu um arroz e feijão com bifanas de porco empanado. Então a gente achou bem interessante ter o arroz e feijão. Apesar que aqui veio junto o arroz misturado com feijão, tipo um caldo assim, com arroz e feijão. O nosso a gente costuma comer separado, né? Tem até aquela briga, arroz embaixo ou arroz em cima, feijão embaixo ou feijão em cima. Muito gostoso o arroz com feijão daqui. É tipo um caldo, ele veio com muito mais líquido do que no Brasil. Mas muito saboroso e muito gostoso. Gente, a terceira semelhança é com relação à nossa língua portuguesa. É isso mesmo. Eu vi muitas pessoas falando que o português de Portugal é muito diferente do português do Brasil. Claro que tem as suas variações. Por exemplo, eu morei 6 anos no Pará. E tinha palavras lá no Pará, no norte do Brasil, que uma pessoa do centro-oeste, do sul, do nordeste,
provavelmente não iria entender, porque é uma variação regional. Então é claro que aqui em Portugal nós temos palavras que são diferentes daquelas ditas no Brasil. Se até dentro do Brasil existem variações, quiçá em outro país e outra nação. Da mesma forma, se nós formos em Angola ou se formos em Cabo Verde, provavelmente irão existir palavras que são regionalizadas, que são utilizadas somente naquela região. Mas estando aqui em Portugal, nós não nos sentimos um estrangeiro, porque é a nossa língua mãe, gente, é aquilo que nos une. O português une os países de língua lusófona. Então nós nos sentimos acolhidos, nós nos sentimos bem escutando a nossa língua aqui em Portugal. É diferente quando nós somos nos Estados Unidos, por exemplo, nós nos sentimos realmente um estrangeiro, um imigrante, porque você não consegue distinguir o que está sendo falado se você não fala inglês. E mesmo se você fala, não é a tua língua original. Você não nasceu pensando em inglês. Você, de berço, você não tem o inglês como a sua língua materna. Mas aqui em Portugal nós nos sentimos como se estivéssemos na casa da nossa avó. Existem muitas semelhanças entre Brasil e Portugal. E a principal delas, gente, com certeza é a nossa língua portuguesa. E ver o português sendo falado aqui em Portugal é muito interessante. Eu acho muito legal os portugueses falando, e eles muitas vezes usam palavras no diminutivo. É muito bonitinho. É beijinhos, eles falam muitas palavras no diminutivo. E isso nós só vemos no português. Em inglês você vai falar little kiss, não tem a sonoridade, não tem a riqueza que tem a nossa língua portuguesa. Muitas outras palavras ditas em diminutivo dão uma especial característica ao português, e nós vemos muitos portugueses fazendo uso dessa técnica, e brasileiros também. A gente também fala muitas vezes com diminutivos, né? Tem aquela música aí do Martinho da Vila. Martinho já está meio no diminutivo, né? É devagar, é devagarinho. Né? Então esse diminutivo, essas riquezas da língua portuguesa nos aproximam e nos fazem então ser nações irmãs, nações que têm a língua como seu ponto de união e de unificação. Então essa é a grande semelhança entre Brasil e Portugal. E dizer também das nações africanas aí que falam o português, né? E das asiáticas também. Então isso nos une como povo com a identidade única que é a língua portuguesa. E a quarta semelhança que nós percebemos aqui é a vaidade das mulheres portuguesas. Sim, pelo menos eu achei que as mulheres portuguesas são bastante vaidosas. Porque eu tinha a impressão, que a gente sempre ouve assim, né, que as brasileiras são muito vaidosas. Então eu achava que as portuguesas fossem como as americanas, que não tem tanta vaidade assim como as brasileiras. Mas não, eu achei que as mulheres portuguesas são muito vaidosas. Tem um salão, gente, em cada esquina, tem muitos salões de beleza, tem muito tratamento estético, e nos próprios salões você encontra uma infinidade de tratamento estético. Você pode fazer depilação a laser, massagem, limpeza de pele, no mesmo lugar. E assim, tem um em cada esquina mesmo, tem vários. Você vê sempre as mulheres de unha feita, com pouca maquiagem, não é tão exagerada como a nossa, né? Que a gente dá uma pesadinha maior na mão, assim, na maquiagem. Mas elas andam muito arrumada, com acessórios, ainda mais agora na época do frio, né? Sempre com um cachecol, um gorro, um laço, acessórios. Eu achei assim que as mulheres aqui se produzem muito bem, viu? Eu tenho até que aprender com elas a me vestir para o frio. Segundo dados do Google, as pesquisas sobre beleza aqui em Portugal aumentou muito nos últimos anos, ou seja, elas estão procurando cada vez mais sobre tratamento estético, sobre beleza, emagrecimento. Inclusive essas pesquisas já ultrapassaram as pesquisas sobre carros e eletrônicos, que era muito pesquisado, agora beleza está lá no topo. Outra semelhança entre Brasil e Portugal são a arquitetura dos prédios históricos. Existem cidades no Brasil que, se você estiver caminhando, você vai sentir que você está em Portugal. Por exemplo, se você estiver andando ali no centro de Paraty, ou no centro de São Luís, ou no centro de Diamantina ou Ouro Preto, em Minas Gerais, você vai sentir que está andando ali nas ruas históricas de Lisboa. Então a semelhança dos prédios e construções no Brasil, claro que não podia deixar de ser, né? Afinal de contas,
nós fomos colonizados pelos portugueses e muito da arquitetura e das construções coloniais e antigas refletem a arquitetura portuguesa. Então isso é uma semelhança riquíssima entre Brasil e Portugal. Mesmo quem nunca veio em Portugal, quando chega aqui, logo de cara percebe e se sente no Brasil. Perto de Brasília, que é a cidade onde nós moramos, existe uma cidade bem antiga no interior de Goiás chamada Pirinópolis, em que tem muitas dessas construções da época colonial. E realmente é como se estivéssemos andando aqui numa pequena vila aqui em Portugal. É realmente muito gratificante ver esses traços da cultura arquitetônica e a semelhança nos dois países. Até aqui no bairro que nós moramos aqui em Braga, parece muito com Brasília. Até uma amiga que veio nos visitar falou: ué, vocês estão morando no Sudoeste? Sudoeste é um bairro de Brasília que parece bastante com o bairro que a gente mora aqui. Os prédios são muito parecidos com a Asa Sul, com a Asa Norte. Outra semelhança é que aqui eles gostam muito de novela, de assistir novela. Eles têm um consumo até muito grande das novelas brasileiras. Inclusive, por muito tempo, as novelas brasileiras foram de grande sucesso aqui em Portugal. Hoje a gente vê até muitos atores brasileiros que estão morando aqui em Portugal e participam das novelas portuguesas. Isso, hoje as novelas brasileiras já não são tão vistas aqui em Portugal. Eles já têm as próprias novelas portuguesas. Os folhetins 100% portugueses caíram no gosto popular. Gente, a 7ª semelhança entre Brasil e Portugal é o nosso famoso cafezinho de todo dia. Então aqui em Portugal, até mais que o Brasil, tem-se o hábito de tomar café. Inclusive, muitas esquinas aqui têm as famosas pastelarias, né? As padarias que servem os cafezinhos. E o cafezinho aqui de Portugal, eu vou falar para vocês, gente, é maravilhoso. É muito bom mesmo. São especialistas em café. Gosto muito do café daqui. Isso é um gosto nacional, tanto de Portugal quanto do Brasil. Ter o hábito de consumir o café no decorrer do dia. Porque essa bebida é maravilhosa, né, gente? Dá energia, nos põe disposição e traz aquele aconchego de tomar aquela bebida quente logo cedo, que seja depois do almoço, que seja de tarde. Então, essa é uma semelhança entre Brasil e Portugal. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter ficado até aqui conosco. Espero que estejam gostando do conteúdo. Deixe o seu comentário. Traga mais semelhanças aí, coloque mais semelhanças que vocês, portugueses, percebem com o Brasil e vocês, brasileiros, percebem aqui com Portugal, porque nós temos muita coisa em comum. Foram mais de 300 anos de história comum entre essas duas nações irmãs. Muito obrigado por ter ficado até aqui e tchau!